Propósito no nosso sofrimento. Foi o sentimento que nós vamos trazer sobre a meditação da palavra de Deus neste dia. Nós vamos estar lendo Lucas capítulo 9, de 18 a 22. E eu quero te saudar nesta manhã de sexta-feira com a paz do Senhor Jesus. Vamos então à nossa leitura. Versículo 18 diz o seguinte: E aconteceu que, estando ele só, orando, estavam com ele os discípulos. E perguntou-lhes, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles disseram: João Batista, outros Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: O Cristo de Deus. E admoestando-os, mandou que a ninguém referissem isso, dizendo: É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. Muito bem, um texto pequeno, um texto que nós conhecemos. Você pode ver aí, se a sua Bíblia embaixo do título tem algumas outras referências. Este texto, esta parte da história de Jesus, foi repetida em todos os evangelhos, ou seja, Mateus, Marcos, Lucas e João, falaram ou contaram esta mesma parte da história. Uma das coisas que para mim foi muito difícil de entender, e em verdade e eu não vou responder ela nesta leitura hoje, eu deixo para você essa pergunta. Se por acaso você tiver uma resposta, eu estou muito curiosa de saber o que é que você pensa sobre isso. Está no versículo 21, quando Jesus diz, pedindo que não contassem a ninguém de que ele era o Cristo, né? Ou seja, o Messias esperado. Veja que ele perguntou: quem os homens dizem que eu sou? E eles disseram, profetas, mencionaram alguns. Quando eles perguntaram em vocês, então Pedro foi aquele que respondeu e disse: Tu és o Cristo. Então, quando esta resposta veio e foi acertada, porque ele era o Cristo, o Messias, então Jesus disse: não conte isso para ninguém. E essa é uma pergunta que eu fico curiosa para entender mais. Ainda estou pensando e orando na resposta, mas se você tiver algum sentimento e queira compartilhar, fique livre de fazê-lo. No entanto, a meditação neste dia está no versículo 22, quando Jesus, depois disso, ele diz que é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Então, neste versículo 22, Jesus mostra, ele revela algo de terrível que vai acontecer com ele. Coisas trágicas que estão adiante da vida. Jesus agora abre a sua boca para falar de uma palavra trágica que haveria de acontecer. E quando eu leio este texto, eu não pude parar nesta leitura, porque Lucas, ao escrever este texto, ele foi muito dinâmico, tão dinâmico que ele cortou outras partes que eu achei importante de buscá-las. Este texto que Lucas escreveu 5 versículos, o texto de Mateus, ou seja, o escritor Mateus, escreveu em 10 versículos. E no versículo 22, exatamente de Mateus, é o que segue esta palavra de Jesus. Então, quando Jesus disse que ele ia padecer até morrer e ressuscitar ao terceiro dia, Pedro, então, que é o que diz em versículo 16 e 22 de Mateus, diz: Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. E, queridos irmãos, eu quero compartilhar com você esta palavra, porque é isso que eu escuto tanto hoje no nosso meio evangélico, sem contar fora do meio evangélico, mas me interessa falar a realidade de igreja, de irmão para irmão. Quando muitas pessoas ouvem uma realidade que não é positiva, ou alguém que diz: não, eu estou sofrendo isso, mas tudo bem, o Senhor está comigo, Deus há de me dar força. A pessoa diz: não, bate na boca, você não quer força, você quer sair dessa. Ou seja, há uma forçação para um positivismo independente da vontade de Deus. E aí vem a minha pergunta: será que o que Jesus falou ali é verdadeiramente trágico? Porque Pedro não questionou a Jesus. A palavra de Deus em Mateus diz: ele repreendeu a Jesus. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é isso. Será que quando nós ouvimos uma situação que não nos parece tão positiva,
Nós não devíamos colocá-la com temor diante de Deus e questionar o porquê. Porque ali estava diante dele Jesus. Ali estava o Filho de Deus. Pedro, inclusive, acabou de dizer para ele: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, este era Deus encarnado, Deus pode todas as coisas. Eu acho que seria inteligente para ele, pelo menos questionar Jesus, por que o Senhor tem que sofrer? Uma vez que ele não conectou, com certeza, com as profecias passadas. E é interessante que ele desprezou uma parte do que Jesus falou. Que Jesus disse no final, depois da morte, que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Mas parece que ninguém escutou isso. E muitas vezes é isso que acontece conosco. Nós, quando vemos ou entendemos ou aceitamos algum momento trágico ou até um fim de alguém, seja uma enfermidade, nós não queremos pensar que aquela enfermidade vai o levar para a vida eterna. Nós não queremos pensar num lado positivo para o sofrimento humano. Porque quando se fala do sofrimento, até crente diz, bate na madeira. Ou seja, nós preferimos correr a superstição, nós preferimos dizer, cala essa boca, repreendo em nome de Jesus, usamos o nome de Jesus em vão, quando Jesus tem um projeto para isso. No caso de Jesus, era o projeto de Deus, que Jesus aceitou vir, de entregar a sua vida por amor de nós. A causa do seu sofrimento é a causa da nossa vida e da nossa vitória. Claro que ninguém mais neste mundo terá a mesma história do que Jesus. Não houve igual e jamais haverá igual. Mas eu encontrei algumas pessoas, e eu vou mencionar duas, que essas pessoas entenderam que o seu sofrimento tinha uma razão que era muito positiva para outras pessoas. Um deles eu conheci em Brasília, um cantor evangélico que era cego. Eu me lembro bem de ter ido a um acampamento que ele estava presente e a sua esposa o acompanhou. E ele era cego e ele ali cantou os seus hinos. E ele depois teve a oportunidade de falar e ele disse, por muito tempo eu orei para Jesus me curar. Até o dia que eu entendi que eu fazia muito mais, eu ganhava muito mais vidas, eu trazia um testemunho muito mais forte para as pessoas na minha cegueira do que se eu tivesse visão. A maioria das pessoas se escandalizam na minha felicidade, naquilo que eu tenho, naquilo que eu sou. Como eu sou feliz, aleluia, completo, sendo cego. Se eu tivesse vista como os demais, eu não teria este testemunho e esta oportunidade de compartilhar sobre Jesus e o que Jesus faz na minha vida. A segunda pessoa, ela é famosa mundialmente, o nome dele é Nick, o segundo nome começa com V, é tão difícil, Vujicic, qualquer coisa por aí, um nome bem complicado, mas ele é um rapaz, hoje um adulto, que ele nasceu sem braços e sem pernas. A história dele fala que a mãe dele não queria nem vê-lo quando criança e ele nasceu. O pai entrou em ação, depois ela começou a aceitar e eles eram crentes e eles oravam. Nick mesmo fala quantas vezes ele pediu ao Senhor, a mãe dele tinha comprado um sapatinho para ele, esperando o dia que Deus fizesse o milagre de dar a ele pernas e pés. O milagre não aconteceu. Este jovem, por causa de tantas palavras feias dos meninos e tanta gozação que ele recebeu, ele tentou suicídio algumas vezes na vida. Até o dia que, ao passar o tempo, o Senhor guardou a sua vida. E hoje este rapaz, ele fala a milhares e milhares de pessoas. Você pode procurar por ele na internet, no YouTube. Você vai ver que os vídeos dele são de milhões de visualizações. Por quê? Porque ele, sendo crente, ele mostra a razão do seu sofrimento para muitas pessoas. Ele ensina crianças que hoje sofrem porque são mais gordas ou mais magras, ou porque sucedem nisso ou não sucedem naquilo. Que a vida é muito mais do que isso, aleluia. E ele, com a sua força e a vontade de viver, aprendeu a nadar, aprendeu a viver uma vida feliz. Hoje ele é casado e pai, se não me engano, de 4 filhos já. O Senhor o abençoou. E mais do que a bênção humana, ainda que ele não tenha braços nem pernas, ele prega o evangelho para uma multidão de pessoas, em dizer que o que Deus dá no nosso coração é muito maior do que o homem tem no seu corpo físico. Deus nunca tirou o seu sofrimento, mas o seu sofrimento é causa de muitos repensarem a sua vida e valorizarem aquilo que têm. Volto a dizer, nenhum destes casos se compara com o caso de Jesus. Mas eu pergunto para nós, será que nós vamos continuar sendo crentes que dispensamos ou negamos ou temos ojeriza ao problema? Ou será que nós vamos ser crentes que dizemos como Paulo, eu sei passar no muito como eu sei passar no pouco ou não ter nada, aleluia. Em todas as coisas eu estou treinado.
Esta deve ser a nossa vida madura como crente. Podemos um dia ter, podemos um dia não ter. Nós não temos que estar batendo na madeira, nem falando palavras horrorosas, dizendo que não podemos ter fracassos ou problemas na vida. Não! Jesus disse, no mundo tereis aflição. E muitas vezes é no nosso fracasso, é na nossa fraqueza, é na nossa pequenez, é na nossa enfermidade que o nome de Deus é glorificado. São lições profundas na nossa vida que nós não aprenderíamos se não tivéssemos passado no vale. São testemunhos tremendos para outros que nós não poderíamos dar se nós não tivéssemos falta de alguma coisa. Então, queridos irmãos, vamos entrar neste fim de semana. Eu não sei que lugar, que posição você se encontra neste dia, na tua vida pessoal. Se é no alto ou no baixo, mas se é no baixo, saiba que o Senhor tem propósito para este tempo. Busque consolação no Senhor, que o Senhor vai te usar aí onde está. E o meu pastor sempre usava uma visualização como o raio de uma roda de um carro. A vida do crente nunca fica o tempo todo lá embaixo. Este mesmo raio vai caminhar e um dia vai estar aqui. É o propósito de Deus para todo o tempo na nossa vida. Então nós não temos que falar mal, nem nos vangloriar do dia do bem, nem falar mal do dia do mal. Porque para todos estes dias, nós como crentes queremos que o Senhor, o nome dele seja glorificado. A nossa vida é muito mais preciosa se ela servir de honra ao nosso Deus. Que Deus ajude a você a ser vaso de honra. Que Deus tenha misericórdia de mim, me ajude a passar em dias difíceis, entendendo a graça e o propósito de Deus. E mesmo se eu não entender, como eu sugeriria a Pedro, por que você não perguntou e esperou a resposta de Jesus? Até porque você nem notou da ressurreição que ele falou. Ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou. Deus abençoe você.